meu nome é Marisa Ferreira e eu sou docente na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto, e a minha área de formação, apesar de ser a gestão, eu trabalho muito mais ligada à gestão das organizações do terceiro setor. E, portanto, é esta temática mais ligada à economia social, de investigação, que me fez conhecer a Ana Luísa Martinho do SCAP, pelo interesse que temos, apesar de não existir uma investigação formal, recorremos uma à outra muito em função deste tema de investigação de ambas. Então, o meu nome é Ana Luísa Martinho, conforme a Marisa disse, eu sou docente e investigadora no SCAP e no Centro de Estudos Organizacionais e Sociais do Politécnico do Porto, nas linhas que têm a ver com recursos humanos e com economia social, e é muitas vezes justamente no cruzamento destas duas áreas que temos vindo realmente a colaborar. E para além do grande tema da economia social, especificamente o do voluntariado tem realmente estado, não é, presente ao longo deste tempo de colaboração conjunta. Nós identificamos aqui algumas ou várias iniciativas que surgiram durante a primeira vaga e que nos suscitam muito interesse, no sentido de que achamos muito interessante, neste cenário em particular, terem surgido várias iniciativas, não é? De ajuda, de colaboração com vizinhos, um movimento espontâneo e informal. A questão que nós mais discutimos está um bocadinho relacionada com a duração, não é? Será que estes projetos se vão manter na comunidade ou não? Vão ter com certeza um impacto, não é? São mais ou menos organizados, mais ou menos formais, mas realmente temos esta dúvida mais base. E na verdade, para este tema que nos tem preocupado e que pode ser também uma avenida de investigação, não é? Porque pode nos dar aqui dicas para trabalhos aparecerem nesta área. Temos conversado um bocadinho sobre isso, ainda não chegamos, ainda é cedo para tirarmos conclusões, mas eventualmente podemos ter aqui opiniões diversas sobre, primeiro, o impacto e segundo, sobre o envolvimento, não é, Ana Luísa? Sim, o que se verificou, quer na verdade nesta pandemia, quer noutras alturas de crise, é alguma mobilização da sociedade civil, não é? Que se junta para dar conta, no fundo, de algumas necessidades que vão surgindo, algumas, como dizias, Marisa, de forma mais ou menos organizada, mas muitas delas de forma bastante informal, na verdade, portanto, não forçosamente associada a nenhuma instituição que promove, não é, uma ação especificamente voluntariado e que no fundo tenta mobilizar, apelar à participação dos cidadãos e das cidadãs. Portanto, não é bem disso que estávamos aqui a querer falar, era realmente dessas outras iniciativas que vão surgindo de alguma forma de livre e espontânea vontade, desta alguns exemplos, mas enfim, muitas, não é, dentro destas caixas solidárias que surgiram, não é, muito de movimentos de vizinhança, de proximidade, e que percebemos que também realmente algumas delas hão de perdurar e por vezes até são apropriadas depois pelas organizações, né, que têm uma ação, digamos assim, de solidariedade social. Outras, questionamos, desaparecem porque desaparece a necessidade, porque desaparece a emergência propriamente dita. O que é que acontece no fundo dessas iniciativas? Também, pegando num aspecto que referiste e que parece muito interessante, era ótimo que isto fosse mais investigado, todos estes movimentos que de alguma forma têm alguma invisibilidade, não é? Poderiam estar naquilo que poderia ser classificado como voluntariado informal, mas que enfim é tão complexo de quantificar, não é? E que em Portugal praticamente não tem existência quantitativa, não é? Porque justamente é muito difícil quantificar e também é difícil de investigar, porque como é que se chega a estes movimentos, não é? Eu não investigo particularmente os movimentos informais, investigo os formais. No entanto, atendendo a esta pandemia, gostava muito de investigar um pouco mais esta informalidade inerente, neste caso, ao voluntariado, porque me parece extraordinariamente interessante e até porque podemos relacionar daqui a pouco com o surgimento de soluções, como referiu, que são muito criativas, que não tinham sido apresentadas até então, não é? Realmente tudo isto que nós investigamos é aquilo que não é.
Estado nem mercado, dizendo assim de uma forma simplista, não é? E dentro Uhum. disto temos todas as organizações do setor da economia social organizado, digamos assim, não é? Portanto, tudo que é as associações, as cooperativas, as mútuas e etc., não é? Todo este setor que é muito significativo, portanto, estamos a falar de 72 mil organizações em Portugal, portanto, um peso muito significativo, mas depois há muitas outras iniciativas que se chamam, no fundo, das iniciativas mais comunitárias, não é? Mais da sociedade civil organizada, mas não formalizada, que também entra aqui, no fundo, que também não é Estado nem mercado, portanto está muito mais próximo do que chamamos de terceiro setor, ou de economia social e solidária, não é? Que será até mais esses movimentos que estamos aqui a falar, e que efetivamente têm uma expressão significativa, mas extremamente invisível. Mas o que Uhum. é paradoxal, de uma certa forma, eu interessa-me particularmente tudo o que tem a ver com estas invisibilidades, porque de alguma maneira significa que quando há contabilizações mais formais, nós ficamos sempre muito abaixo dessas contabilizações formais, porque justamente temos muita informalidade, não é? Na maneira como também tratamos tudo. Portanto, não é só nestes movimentos, temos também muita economia informal, temos toda uma sociedade de providência, não é? Que cuida uns dos outros para além do papel que o Estado de Providência tem. Portanto, temos realmente estes movimentos de proximidade, de vizinhança, de familiares até, não é? Que são realmente muito fortes em comparação com outras sociedades, mas como no fundo também isto tudo se define, não é? Em função justamente do que é o Estado e do que é o mercado, também percebemos que Portugal tem uma característica muito peculiar desse ponto de vista, não é? E tem surgido, como vocês estavam a dizer, em muitas áreas, é difícil de mapear, tem havido algumas iniciativas no sentido até de mapear estas iniciativas que têm surgido e até têm, por exemplo, há um trabalho de uma mestranda em Lisboa que mapeou só o que aconteceu na cidade de Lisboa e que, na verdade, eram algumas iniciativas que já estavam em vigor antes da pandemia e que, de alguma forma, foram logo acionadas quando surgiu a pandemia. Porquê? Porque é muito ágil. Não é preciso pedir autorizações, não há uma estrutura, não é, pesada por detrás, que no fundo dificulta a intervenção. Não, pronto, são as pessoas que se organizam, fazem, muito as redes sociais têm permitido muito também agilizar não é, este trabalho e têm surgido, como vocês têm dito, em muitas áreas. Houve essas, é verdade, até já não me recordava essa, por exemplo, da habitação e para o pessoal, não é, da área da saúde, muitas coisas têm surgido aqui. E isto vai também ao encontro de alguma forte cultura de solidariedade, de interajuda, não é? Que efetivamente Portugal tem revelado em muitos momentos. Quando foi o incêndio de Pedrógão, quer dizer, foi uma mobilização estonteante, eu diria, da sociedade civil, não é? E portanto há vários momentos destes que realmente percebemos que somos extremamente solidários, as pessoas são apeladas a intervir e intervêm, não é? Sem grandes questionamentos e numa rapidez que é tudo o contrário da rapidez das nossas instituições e de justamente tudo que é mais formal. Num cenário como este de emergência, as características sejam muito diferentes, não é? Há de facto aqui elementos que nos fazem estar mais disponíveis para a tal, se quisermos ser mais prosaicos, para a generosidade, não é? Para estarmos disponíveis para ajudar. E isso é mais ou menos impossível de prever pela formalidade da existência de um governo, não é? Mas efetivamente existem muitos movimentos espontâneos que surgem pela necessidade, ou seja, porque não existe uma resposta formal para uma determinada problemática. Também esta mobilização toda certamente está relacionada com o facto de estarmos a sentir-nos altamente impotentes, não é? Face a tudo o que está a acontecer. Portanto, na emergência, nós gostaríamos de poder fazer coisas e dizer-nos, não, fica mas em casa e não faças nada e tenta fazer o mínimo possível. E, portanto, também, no fundo, a contrariar esse sentimento de impotência, se calhar queremos justamente envolver-nos mais de forma ativa dentro dos possíveis do que é ser ativo, não é? Porque não podemos ir para os hospitais, porque não podemos... Claro. Pronto, não é esse a nossa função, e portanto também penso que poderá estar relacionado, não é? E, efetivamente, não é só esse altruísmo todo, é de alguma maneira também darmos conta desta nossa ansiedade de podermos fazer qualquer coisa, não é? Perante um cenário tão incerto, não é? Podemos ter algum tipo de contributo. Por um lado,
E por outro, também é muito interessante perceber que mesmo as iniciativas que precisaram de voluntários formais, portanto, mesmo sem falar só dessas iniciativas que nasceram assim espontaneamente, mesmo dentro do recrutamento, vamos dizer assim, não é, de voluntários formais, designadamente, por exemplo, aos hospitais de campanha, não é, que foi muito falado, foi muito fácil recrutar, portanto as pessoas mobilizaram-se muito, mesmo para estas dimensões mais formais, portanto isto também é algo a salientar, não é? Pronto, enfim, para nos deixar aqui um bocadinho a pensar, os estudos revelam sempre que é muito fácil em Portugal recrutar voluntários. É verdade, a quantidade de informação que está disponível eventualmente será uma alavanca, mas não diria que ela é disponibilizada com esse objetivo. Portanto, não diria que é a quantidade de informação que faz com que as pessoas estejam mais disponíveis. Eu diria que é o problema. Eventualmente, por um lado, nos amedronta, nos angustia, e como somos impotentes para muitas outras coisas, eventualmente encontramos aqui uma forma de nos disponibilizarmos para a comunidade. Portanto, eu não diria que a comunicação é a mais acertada para recrutarmos pessoas para o voluntariado formal ou informal, ele acaba por acontecer mais como consequência. Posso só acrescentar de forma mais genérica que, obviamente, que todas as causas que tenham maior destaque são as causas que as pessoas se sentem mais legitimidade, vamos dizer assim, a apoiar. Porque há muitas causas sociais que é muito difícil recrutar voluntários. Portanto, aquela questão que eu disse genérica, funciona para o genérico, mas depois há muitas áreas em particular, e para essas, se a comunicação social e se a comunicação em geral tivesse mais nessas áreas, se calhar conseguia-se recrutar mais pessoas. Portanto, apesar de tudo, tem um papel significativo. Portanto, seria muito interessante que houvesse comunicação também de áreas ou de causas sociais, vamos dizer assim, que eventualmente têm muito menor visibilidade e que também necessitariam aí até de muito mais apoios, designadamente de disponibilidade, não é, do voluntariado. Estou a pensar, por exemplo, tudo o que tem a ver com trabalhar com as pessoas que têm adições e etc. É muito mais difícil conseguir aqui algum tipo de mobilização da sociedade civil. Obviamente que estamos a deslocar energias para o problema iminente do momento, mas isso também não é verdade apenas para agora. Eu vou falar um bocadinho, meter aqui outro assunto, que é o dos refugiados, e, por exemplo, na Alemanha, há 2 ou 3 anos, surgiram vários movimentos informais, porque achavam que as instituições que existiam não conseguiam dar resposta naquele momento para aquela emergência. E, portanto, algumas destas soluções depois foram transpostas para uma organização, uma associação juridicamente constituída, e portanto vou acreditar que o aparecimento destes movimentos informais possam trazer novas soluções para problemas mais antigos, para além de ajudar-nos novos problemas também. Sim, e paralelamente eu estou convencida também, sendo muito positiva, de que já há muitos movimentos informais. Mas na verdade isto já existe, não é? Existe muito até, eu diria, lá está, para alguns movimentos mais do que para outros, mas existe muito, e então esta questão da vizinhança tem realmente um peso que eu diria que é mesmo muito interessante e que seria realmente algo a investigar, porque é um movimento quase que com marco cultural, diria, da nossa forma de funcionar, não é? Contrariamente a outros países, não é? Que têm outro tipo de organização. Portanto, eu também sou bastante positiva de que não só já existiam, como até vai mobilizar outros, mas pronto, depois também há sempre uns que é assim, depois vão passar, porque a necessidade também de alguma maneira passou, mas estes movimentos todos, mesmo a nossa economia social mais formalizada, praticamente é um empreendedorismo sempre de necessidade. Nós temos quase sempre isto, não é? Nunca é uma oportunidade que, ou raramente ou mais dificilmente, não é? Muito porque no fundo não está a ser respondido nem pelo Estado nem pelo mercado, então nasce aqui, não é? Uma organização, uma iniciativa. Portanto, isto eu penso que vai continuar, também vejo isso de forma positiva. E a antevisão sem um prazo é muito mais insegura, não é? E portanto poderá fazer muita diferença. Eu acredito que, e já fui dizendo isso, não é? De facto tivemos um boom, um número muito grande de pessoas que se disponibilizaram para ajudar nas mais diferentes formas, e isso é extraordinário. Não acredito que todas se mantenham, muitas delas fizeram aquela sua intervenção de forma ocasional, excelente, tiveram o seu impacto, mas
por razões várias não se vão conseguir manter. No entanto, acredito que algumas soluções que apareceram neste formato se possam reajustar no pós-crise e manter-se como novas soluções, ou pelo menos eu tenho essa expectativa. Gostaria muito que também isto tivesse trazido esta visibilidade, estes movimentos, esta mobilização que realmente a sociedade civil portuguesa revelou e que pudesse até ajudar, de alguma maneira, a poder ser mais contabilizado este tipo de trabalho e, portanto, também termos os números, não é, do voluntariado informal, que é tão baixinho em Portugal como é impossível que sejam aqueles valores, portanto estamos a falar, não é, de 1,5%, e de 6,4% do voluntariado formal. Eu estou convicta que há muito mais informal do que formal, isto é uma convicção de terreno, que não tem dados, porque os dados são estes, mas que eventualmente também nos possa ajudar a repensar, ok, mas então que lugar é que poderíamos dar estas iniciativas para também lhes dar, o dar visibilidade significa que damos legitimidade, não é? Portanto, também é um reconhecimento e por isso eu consideraria que haveria muito trabalho a fazer também nessa matéria.